Amém. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. A devocional que eu vou deixar nessa noite encontra em Salmo 46, não preparei, tá? Estou pegando agora. Salmo 46 fala sobre a fé perfeita em Deus. Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então esse Deus está sempre presente em todos os momentos de alegria, momentos de dor, de choro. Deus está sempre contemplando as nossas vidas. Ele seja a nossa fortaleza. É Ele que nos dá estrutura para suportar todas as provações, todas as adversidades, todas as dificuldades. É Deus, sempre Deus, no controle de tudo. Amém, igreja? Enquanto o Ministério de Louvor chega aqui para louvarmos, eu queria que cada um dos irmãos olhasse para o lado, quem está ao seu lado, e dissesse assim: Feliz Páscoa. Hoje é um dia de alegria, de júbilo, de regozijar no Senhor, porque Jesus ressuscitou. Ele vive e está entre nós. Então, feliz Páscoa, igreja. Jesus abençoe a todos. Aleluia. Vamos jubilar, vamos cantar com muita alegria, com muito louvor ao nosso Deus, porque Ele ressuscitou e Ele está aqui entre nós. E por isso estamos alegres, e é por isso que nós vencemos todas as lutas, porque o nosso Jesus está entre nós. É Ele que nos dá força, amém, igreja? Ele é digno de ser adorado, glorificado. Levanta tuas mãos comigo assim, diz: Senhor, hoje é um dia especial e vamos comemorar a tua ressurreição. E nós cremos que o Senhor morreu na cruz por nós, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor vive e está entre nós. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada a Deus por sua morte na cruz. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Hoje é diferente, né? Um culto, sempre o nosso culto é um culto de adoração a Deus, né? Talvez você esteja pensando: eu estou sentindo falta do pastor. Como nós já falamos, o pastor fez uma cirurgia no coração, colocou 4 pontos de safena e está em recuperação, está se recuperando muito bem, graças a Deus. Mas é muito milagroso os cuidadinhos que nós temos que ter com ele. Mas está dando tudo certo e eu creio que não vai demorar muito, ele vai estar aqui com nós, amém? Mas enquanto isso, nós vamos adorando e glorificando o nosso Deus, amém, igreja? Hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Jesus, né?
está vivo. Por isso que nós clamamos e o adoramos e declaramos Ele como o único Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Ainda de pé, nós hoje, por ser a Páscoa, nós vamos trazer a mensagem de acordo com essa comemoração maravilhosa. A Páscoa é uma das festas mais importantes. Se vocês soubessem da importância que tem a Páscoa, mais do que o Natal, mais do que o Ano Novo, mais do que o nosso aniversário, a Páscoa é um momento que devemos celebrar com muita reverência, com muito amor, com muita gratidão, porque ela vai falar sobre o nosso Salvador, aquele que morreu, ressuscitou e está entre nós. E graças à sua morte na cruz é que nós temos acesso ao reino de Deus. Amém? Então eu quero que vocês acompanhem comigo no livro de Êxodo, que nós vamos falar sobre a primeira Páscoa. Livro de Êxodo, capítulo 12, apenas do 1 ao 7. Livro de Êxodo, capítulo 12, apenas do 1 até o versículo 7. Queria que toda a igreja lesse certinho, todo mundo, como se fosse uma canção. Todo mundo bem juntinho, explicando ponto, vírgula, tudo direitinho, amém? Todo mundo junto? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas das partes, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das casas, cada um conforme o seu fermento. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas todas as partes, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e povoarão em ambas as ovelhas, e na pedra da porta, nas casas em que o comerem. Feche os teus olhos, Altíssimo Deus, poderoso Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, em reverência, em adoração, em louvor a Ti, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Senhor, nós tivemos também uma ilustração no qual o Senhor Deus colocou para cada um de nós todo acontecimento, de como o Senhor ressurgiu no meio de nós. Por isso estamos aqui, Senhor, alegrando o nosso coração na Tua presença, mas agora será liberada a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, cortando como espada de dois gumes dos dois lados. Que o Senhor venha falando conosco nessa noite de uma forma sobrenatural, trazendo ao nosso coração as recordações, as lembranças da Sua morte na cruz. Pai querido, fica presente no nosso meio, continua conosco, Pai. Que essa palavra venha germinar, cair como semente em terra fértil e germinando, trazendo renovação, restauração, crescimento espiritual, até que o Senhor venha. Assim eu oro junto com a Tua igreja, te agradecendo em Teu santo nome, que a igreja diga amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Como eu disse, hoje, um dia especial, o dia da Páscoa, né? Um dia que nós falamos muito de coelhinho, nós falamos muito de chocolate, né? Nós falamos muito dessas coisas. Mas, na verdade, a Páscoa tem um significado profundo. Ela tem um significado muito, muito forte para os cristãos, né? Muita gente
se apega muito, foca muito e se preocupa demais com os ovos, né? Com os coelhinhos, mas isso só é coisas comerciais, só é comércio, só para as pessoas mesmo que não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. E a primeira Páscoa começa lá em Êxodo, quando fala sobre a saída do povo do Egito. Essa palavra, passagem, quer dizer passar por cima. Não sei se vocês pegaram ali quando falou, essa palavra passagem, passar por cima. Quando Deus chegou para Moisés, falou: Moisés, mandarão falar para Faraó. Chegou o momento, chegou a hora de libertar o meu povo. Então nós sabemos, ao decorrer de toda essa história, que o tempo é curto para falar todo esse contexto, mas abreviando e sendo bem rápido na palavra, resumindo tudo, nós sabemos que Faraó reteve seu coração. Deus mandou que Moisés falasse para Arão, dizer para Faraó liberar o povo, mas Faraó resistiu à voz de Deus. E por ele ter resistido à voz de Deus, houve um juízo muito grande, juízo de Deus sobre aquele lugar. Então nós tiramos por aí como é terrível resistir à voz de Deus. E Faraó não quis libertar o povo, mas ele teria que libertar, porque havia uma promessa de Deus sobre o seu povo. O Senhor já havia determinado que haveria um tempo que aquele povo seria liberto do cativeiro. Né? Tem a passagem bíblica que vai dizer lá em Isaías que agindo Deus, quem dirá? Quem pode impedir a promessa de Deus se cumprir na vida do povo de Deus? E a palavra de Deus então vai dizer que Deus estabeleceu todas as regras para o sacrifício da Páscoa, para que fosse lembrada que ela significa no Antigo Testamento a libertação do povo de Deus. Então o povo teria essa memória: o Senhor nos libertou do cativeiro. Mas a dureza de Faraó fez com que Deus agisse de forma severa no meio do povo, dizendo para Moisés que o sangue do cordeiro teria que estar em cada casa. Matasse um cabrito, um novilho, um cordeirinho novo, de 1 aninho por aí, sacrificasse aquele cordeiro e falou: Moisés, fala para o meu povo passar o sangue nos umbrais da porta. E quando a morte passar, não vai atingir nenhum dos meus. Então Deus, aqui Ele vai ilustrar, Ele vai mostrar que aquele sangue do cordeiro já tipificava o sangue de Jesus derramando seu sangue na cruz por nós. Era um cordeiro sem mácula, era um cordeiro limpo, era um cordeiro que não podia ter nenhuma deficiência. Era um cordeiro que foi sacrificado no meio do povo de Deus. E diz: passa nas ombreiras ou umbrais, dependendo da versão de cada Bíblia, né? Corrigida, atualizada, e daí vai. Cada Bíblia, às vezes, a palavra tem a versão diferente. A minha está nas vergas das portas. Então coloca o sangue. E assim aquele povo fez. Aquele povo começou ali a sacrificar aquele cordeiro, e o sangue eles aspergiam nos umbrais das portas, conforme Deus havia falado com Moisés. E ali eles estão fazendo exatamente o que Deus havia falado. Diga glória a Deus. E o sangue do cordeiro iria proteger aquela família, o povo de Israel, do juízo de Deus que viria sobre aquele lugar, por conta de Faraó ter endurecido o seu coração. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto o povo estava fazendo exatamente o que Deus estava mandando,
Então Deus agora manda o juízo, que era o juízo de Deus para aquele povo, acerto de conta com o faraó. Vou matar todos os primogênitos. E ele vai ver que eu sou Deus. Porque até então as pragas, todas as pragas, eles tentaram fazer igual. Tudo que eles faziam, os mágicos lá de Faraó, tudo, Deus fazia a praga da mosca, os magos também faziam. Eles faziam a praga da rã e eles também faziam. Eles fizeram o rio virar sangue e eles também fizeram. Mas agora o juízo de Deus está sobre aquele povo. E o Senhor diz: eu vou mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que não há outro igual a mim. E a palavra de Deus fala: mas vou proteger os meus filhos. Coloca o sangue nos umbrais das portas, porque a morte vai passar por cima, mas não vai atingir nenhum dos meus. E houve gritos, desesperos naquele lugar, a morte entrando na casa de muitas famílias, e muitos familiares aterrorizadamente, gritando, desesperadamente, vendo seus primogênitos morrerem. Mas o povo de Deus estava guardado pelo sangue do Cordeiro, que estava nos umbrais de suas portas. A palavra de Deus, ela mostra que aquele sangue tipificava o sangue de Jesus na cruz derramado por nós. E o Cordeiro imaculado, o Cordeiro novo, um Cordeiro puro, purificado, ele tipificava Jesus, que seria o último Cordeiro a ser sacrificado. E a palavra de Deus aí vai nos ensinando que o livramento que Deus estava dando para aquele povo, livrando ele do juízo, que é o mesmo Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. É o Deus que, assim como ele guardou aquele povo do juízo, é o Deus que ainda guarda o seu povo do juízo, livrando da perdição, livrando da maldição, trazendo para cada um de nós a salvação. Te dou glória a Deus. Oportunidade que nós não podemos perder dessa salvação. Cristo nos amou. Antes de nós amarmos o Senhor, Ele já nos amava, Ele já nos conhecia, Ele já tinha projetado um plano perfeito para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é o único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Então Deus agora vai enviar o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, para agora Ele nos apresentar a segunda Páscoa, que está no Novo Testamento. Então a Páscoa cristã, ela tem que ser celebrada com muita importância. É a festa mais importante no cristianismo. A Páscoa, ela é a ressurreição daquele Jesus que nós vimos aqui em ilustração, que morreu. Maria está desesperada porque viu o túmulo vazio, não encontrou Jesus. E Jesus depois aparece dizendo: por que choras, mulher? Ele aparece dizendo que Ele está vivo. E Jesus está entre nós. Para muitos, Jesus está na cruz. Poderíamos botar um Jesus ali, como muitas cruzes tem Jesus pendurado. Só que o nosso Jesus não está mais pendurado no madeiro. Jesus morreu, foi crucificado, foi morto. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, quando Satanás contava vitória, dizendo: fracassou, perdeu. A palavra de Deus fala que ele pegou a chave da vitória, foi até o inferno, e ele agora surge entre nós declarando vitória para mim e para você. Jesus vive e Ele está entre nós. Então essa festa é uma festa que nós devemos celebrar com muita reverência ao nosso Deus. Jesus, uma certa vez, já na Santa Ceia, olha a importância da Santa Ceia para os cristãos. Jesus estava
na última Santa Ceia. E ele falou para os seus discípulos: eu vou, mas eu estarei presente. Eu vou para o Pai, mas estarei presente no corpo, no pão e no sangue. Então Jesus já deixou isso para a gente. Eu vou estar presente através do pão e do vinho. Levanta as tuas mãos. Jesus disse aos seus discípulos que estaria presente no pão e no vinho. Vamos ver em Lucas, capítulo 22, verso 19, para ficar ninguém ter nenhuma dúvida do que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus já estava pertinho da sua redenção. Ele sabia que já estava próximo à sua crucificação. Então Jesus fala para os seus discípulos: vamos ler, igreja? E tomando Então, em Lucas, ele já falava isso foi na última Santa Ceia. Jesus disse, deixou bem claro: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. E tomando o pão e havendo dado graça a partir disso, ele deixou claro que isso seria a presença dele no nosso meio. Você entende por que nós nos alegramos quando tomamos a Santa Ceia? Porque nós sentimos renovados, restaurados, nós nos sentimos mais fortalecidos pela presença do Espírito Santo em nós. Então a palavra de Deus diz que esse cálice é a nova aliança. Ela é feita por Deus com o sangue dele. Deus se manifesta através do seu único Filho, derramando o seu sangue por nós. É o preço de redenção que Deus pagou. E Ele pagou esse preço, não foi por prata, por ouro. O Senhor pagou com o sangue dele. E com o sangue de Cristo nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor, por todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, por favor, que nós vamos ler depois, 11, 24 e 26, a importância da Santa Ceia para os cristãos. A fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ele diz: toma o pão, come o vinho, não, come da minha carne, bebe do meu sangue, esquece, não, faz isso em memória de mim. O significado de não comer, não, da carne de Cristo, não tomar o sangue do Senhor de qualquer jeito, mas fazendo menção da morte de Jesus, tendo em memória o dia de redenção, o dia que ele sofreu, ele se sacrificou ali por amor a todos nós, por amor a mim e a você. Pode abrir em 2 Coríntios, 1 Coríntios, por favor, todo mundo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, fazer isso em memória de mim. Agora é o apóstolo Paulo passando para a gente, porque ele diz: porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos ensinei. Então, assim como os discípulos, os apóstolos aprenderam com Jesus, agora eles estão passando para a gente a importância, e que o preço que Jesus pagou foi um preço muito caro. Quando ele fala da nova aliança, do Novo Testamento, ele está falando de algo novo que ele estava trazendo para nós. E o testamento não se dá para qualquer pessoa. O testamento se dá para um filho. O testamento é a herança do Senhor, e ele deixou essa herança para nós, para que nós viéssemos herdar o reino de Deus. Amém, igreja? Quem crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21, esse texto ele revela que Cristo nos libertou do pecado pelo sangue precioso. Como eu disse, não foi ouro, não foi prata,
mas foi o sangue derramado. Todo mundo junto? Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual a verdade e o outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de nós. E por ele fez em Deus, e o ressuscitou dentre os mortos, e deu glória, para que a nossa fé e esperança estivesse em Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Porque esse texto vai falar justamente isso. Ele vai revelar que o Cristo que foi crucificado no intuito de trazer a salvação e nos redimir de todo o pecado, e somos perdoados, lavados e remidos é pelo sangue do Cordeiro, um sangue precioso. Jesus, ele nos amou de modo incondicional, que ninguém teve esse amor, ninguém teria esse amor do qual Jesus teve pela humanidade. No livro de Efésios, capítulo 2, 6, vai falar que estávamos nas trevas, mas o Jesus nos transportou para o mundo da luz, pelo grande amor de Deus. Todo mundo lendo junto? Aleluia. Nós vamos ver que amor é esse de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Levanta as tuas mãos. Pela graça, sois salvos, por amor de Jesus, que derramou o seu sangue. Por isso nós nos reverenciamos tanto, não só no dia de Santa Ceia, mas todos os dias. No momento que aceitamos Jesus, nos reverenciamos ao nosso Deus, glorificamos ao Senhor por esse ato, pela sua morte na cruz, porque através dali Ele nos vivificou. Quando ainda estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, não havia perdão para nós, não havia salvação para nós. Mas aí Deus enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João 1,29, ali vai falar também, quando João Batista olha e vê Jesus, ele disse: ali vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi o último Cordeiro a ser sacrificado. Aleluia. Todo mundo junto? E confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele está pronto a nos perdoar. Muitas das vezes falamos, mas eu já vi pessoas falar: eu já pequei tanto que eu não me sinto nem digno de ser perdoado pelo Senhor. Mas quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecendo Jesus como nosso Senhor, reconhecendo que existe uma vida de eternidade para conosco, quando nós reconhecemos que a morte de Jesus não foi em vão, na verdade não foi isso, porque aquele que Jesus, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vem abrir o caminho, para anunciar o Senhor, ele ali vê Jesus, ele diz:
lá vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele se referia a Jesus. E Jesus na cruz, a palavra de Deus diz que quando ele estava sendo crucificado pelos malfeitores, Jesus sentiu agonia, Jesus sentiu dores, Jesus sentiu angústia, porque muitos podem dizer assim, ele tirou de letra, porque ele era Jesus. Jesus veio 100% homem para nos mostrar que nós podemos também resistir tempos maus, tempos difíceis, sem perder a nossa fé, crer na salvação, crer que existe um lindo céu e uma linda terra que espera por nós. Vamos todo mundo ler? Dê uma salva de palmas para Jesus. João Batista já vinha abrindo caminho, já pregava sobre Jesus. E agora ele vem de gente, esse é o último cordeiro, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Um homem sem mácula, sem pecado. Um homem puro. E ele veio justamente para pagar esse preço de redenção. Quando Jesus está indo para a cruz, Jesus não foi rindo não, Jesus foi chicoteado, Jesus foi açoitado, Jesus foi esbofeteado no seu rosto, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos e sangue escorria sobre a sua face. Jesus sofreu o peso da cruz, mas a palavra de Deus diz que quando ele chega num lugar chamado Caveira, onde ali levantaram a cruz com ele crucificado, as suas mãos cravadas, os seus pés estavam cravados, apunhalaram também a sua costela para que o sangue saísse com mais pressão, e ali ele era escarnecido por todos que estavam ali à volta, os que crucificaram ele, zombavam, achando que ele fracassou, achando que ele ali era um derrotado. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus estava ali olhando para cada um que os crucificaram. Olha para você que acha que Jesus não te perdoa mais. Jesus estava olhando da cruz para cada um. E Jesus disse assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E nós vemos o amor de Jesus por nós. O grande amor de Deus, capaz de perdoar aqueles que estavam ali crucificando. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E a palavra de Deus diz que ali Jesus na cruz, Jesus pede água. Jesus sente sede naquele momento de dor, naquele momento de humilhação, naquele momento que jogava suas vestes à sorte e zombavam de Jesus. Mas agora Jesus quer água e deram-lhe vinagre para beber. E quando Jesus encosta aquele vinagre na sua boca, diz a palavra de Deus que quando ele estava prestes a dar o último suspiro, Jesus disse uma palavra, tetelestai, uma palavra grega, tetelestai. Essa palavra no português quer dizer, está consumado. Levanta as tuas mãos e diga que está consumado. Sabe o que Jesus disse? Acabou. Terminei minha missão. Eu fiz o que o Pai mandou. Eu entreguei nas mãos do meu Pai tudo aquilo que Ele mandou eu fazer. Eu cumpri a minha missão. É isso que Ele quis dizer. Desta em grego, em português, está consumado. Consegui, cheguei até o final, cumpri a missão, fiz tudo que o Pai mandou, preguei, expulsei demônios, salvei almas, ganhei almas para o reino do Pai. Durante 3 anos apenas do ministério de Jesus, porque ele só teve 3 anos de ministério. Jesus morreu novinho, 3 anos, ele ficou 33 anos. Jesus já está suspirando. Mas o mais importante
é que Ele deixou um legado para mim e para vocês. E o legado que Ele deixou foi o mesmo que Ele deixou para os seus discípulos. Sabe quando Ele diz assim, em João 14, que Ele diz assim: vou para o Pai, mas deixarei meu Consolador? Vou para o Pai, mas estarei convosco e deixarei meu Consolador. Ele agora diz assim, que nós temos uma missão a cumprir. Talvez você diga: aceitei Jesus, mas eu ainda não descobri o que eu tenho para fazer. Se eu tenho algum dom, tem. Você tem um chamado de Deus. Jesus deixou um chamado para cada um de nós. Mateus 10:1. Jesus chama os seus discípulos. E aí Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Mateus 10:1, que diz assim: todo mundo, e chamando os seus 12 discípulos, eu lhes conheço sobre os filhos do mundo, para os usarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Amém. Isso quer dizer que Ele deu essa autoridade, não foi para mim só, foi para cada um de vocês. Ele deixou esse legado. O Senhor nos dá autoridade para pregar o Evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Jesus estava ensinando a cada um deles, quando foi na sua última Santa Ceia. Eu creio que foi a coisa mais gloriosa que aconteceu. Na última Santa Ceia, Jesus estava sentindo que já estava chegando a sua hora de redenção. Jesus já estava instruindo eles ali: olha, o pão que vocês vão comer vai ser o meu sangue. O vinho que vocês vão tomar vai ser o meu sangue. O pão que vocês vão comer vai ser a minha carne. Fazem isso em memória de mim. Lembra desse ato de quando eu fui para a cruz, de quando me chicotearam. Eu fiz tudo por amor a vocês. Quero dizer para vocês, igreja, a cruz é um ponto de encontro. É o nosso ponto de encontro com Deus. De reconhecer que Ele mandou o seu Filho por amor a todos nós, para que um dia fôssemos reinar com Ele na glória. Amém, igreja? Jesus morreu, suspirou, aí eles acabou. Riram, zombaram, escarneceram. Vai Jesus para o sepulcro. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, tomou a chave da vitória. Jesus foi até o inferno, Ele mostrou que Ele tem poder sobre os céus e a terra, sobre o inferno, e Ele diz: essa chave é a chave da vitória, é a chave da minha salvação, da tua salvação, é o preço de redenção que Ele pagou por cada um de nós, para que todos tivessem acesso ao reino de Deus. Amém, igreja? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Páscoa é a ressurreição do nosso Jesus. Quem crê no coelho da Páscoa, diga amém. Tem um homenzinho baixinho por aí, viu? Mas não crê não, põe a cara. É muito bom o chocolate. Sempre tem um homenzinho baixinho, né? Mas é a ressurreição do nosso Jesus. Graças ao nosso Deus. E a primeira Páscoa foi a libertação, a liberdade. Deus não quer seu povo escravo. E quando em Efésios fala que antes éramos trevas, vivíamos nas trevas, não tínhamos direito à salvação, mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus, com seu muitíssimo amor, Ele nos resgatou do mundo das trevas e nos trouxe para o mundo da luz. Que nós possamos, todas as vezes que comer da carne de Cristo, beber do sangue do Cristo, lembrar desse ato maravilhoso, do sangue derramado, um sangue que foi a custo de um sofrimento, mas é o sangue mais precioso, que através desse sangue Ele nos lavou e nos redimiu de todo o pecado. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Fica de pé, com seu coração quebrantado diante de Deus. Comece a lembrar daquele momento. Você vivia nas trevas, desnorteado, sem rumo. Jesus teve
compaixão de nós. Aleluia. É Ele quem cuida de cada um de nós. É Ele quem falou, vale a pena eu ser crucificado, valeu a pena tudo o que aconteceu. Vale a pena. O sacrifício de Jesus valeu. Por isso nós estamos aqui livres para adorar a Deus, livres para glorificar ao Senhor. O inferno não tem poder mais sobre as nossas vidas, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Não merecemos, igreja, não mereço essa salvação, mas é pela graça que nós somos salvos. É pela graça, pelo amor de Jesus Cristo por nós. Aleluia. Glória a Deus. Levanta tuas mãos e vai adorando o Senhor. Aleluia. A cruz espiritual estavam mortos, agora nós somos vivos para adorar a Deus. Sarados, curados do pecado. Aleluia. Deixa agora.
frente o diácono Geraldo, o diácono Wellington. Chegou o nosso momento de Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. Vamos chegar, por favor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Sim, pode estar passando por aí, você que é batizado, vamos falar, eu estou colocando o pastor meio desatualizado. Todo mundo de pé, vamos ler bem alto, igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as coisas ordenareis quando for. Fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos em direção. Senhor Deus, nós estamos apresentando diante de Ti esse pão, conforme o Senhor na última Santa Ceia havia falado para os seus discípulos, que o Senhor estaria presente através desse pão, que seria a sua carne chicoteada. Senhor, e nós apresentamos diante de Ti, para que a Tua carne venha nos fortalecendo, Senhor. Venha nos renovando, venha nos restaurando, Senhor amado. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, que nós possamos estar firmes até a Tua vinda, Senhor. Que cada um se sinta fortalecido, porque a Tua presença está aqui nesse lugar. E através do Teu pão, através do Teu vinho, se manifesta a Tua presença. Então nós agora tornamos esse pão a Tua carne, em nome de Jesus. Levanta aqui para mim. Apresentamos a Ti também agora, Senhor, esse suco de uva, que agora passa a ser com os olhos da fé, em memória ao Teu nome. Nós consagramos, Senhor, o Teu sangue, o sangue que nos redime de todo pecado, o sangue que nos purifica, nos lava, nos liberta. Senhor, entregamos nas Tuas mãos agora, Senhor Deus, para que nós possamos estar sempre fazendo parte do Teu corpo, Senhor amado. E todas as vezes que beber e comer, venhamos fazer memória desse ato do Senhor na cruz. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Nós apresentamos a Ti o Teu sangue que nos lava de
todo pecado. Poder se sentar para a igreja. Aleluia. Você recebeu, está nas tuas mãos, aquela carne que foi chicoteada por amor, tudo foi por amor. Que nós possamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso, fazer memória do Senhor até que Ele venha. Ele disse: comei, tomai e comei, até que eu venha. Que nós possamos permanecer na presença do Senhor, que Ele tem poder para nos redimir dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós somos privilegiados por estarmos aqui segurando a carne de Cristo. Nós somos privilegiados por estarmos aqui na presença do Senhor, que Ele diz: através desse vinho, através desse pão que se transforma no meu sangue, a minha carne vai ser manifestada a minha presença. E a presença do Senhor está aqui no nosso meio. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta, é Ele que nos redime de todo o pecado, todas as nossas falhas. E Ele está trazendo essa noite um fortalecimento para cada um de nós. É o nosso alimento espiritual, porque a nossa alma tem sede da presença de Deus. Então que o Senhor possa, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, nessa noite, trazendo esse fortalecimento sobre cada um dos teus filhos, Senhor. E Ele diz: comei. Aleluia. Levanta o cálice. Da mesma forma, nós estamos agora segurando o sangue de Cristo. Quando João disse, João Batista falou: ali vem o último cordeiro, vai ser sacrificado por nós. É Ele que tira o pecado do mundo. Falava da crucificação de Jesus, do derramamento de sangue de Jesus. E esse sangue precioso agora está sobre nós. Nós temos em nós algo muito precioso, o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Oh Espírito Santo, obrigada por sua morte na cruz, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos salvado pela tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, que antes éramos trevas, mas agora somos luz, Senhor Deus, através da tua morte, Jesus. Quando o Senhor derramou o teu sangue, todos zombaram, riram, mas aqui agora está a chave da vitória. Nós somos remidos no sangue do Cordeiro, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Temos o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Quando o Senhor diz: coloca no umbral da sua porta o sangue desse Cordeiro, hoje nós estamos segurando esse sangue. Vamos beber o sangue do Cordeiro, que tira o pecado, que lava, que nos redime de todo o pecado. Bebei, diz o Senhor. Aleluia. Você pode levantar as tuas mãos em agradecimento a Deus. Daqui a pouco a irmã Maria vai sair recolhendo o copinho. Não se preocupa não. Segura o copinho aí na sua mão. Espírito Santo de Deus, a palavra diz que o Senhor fez tudo por amor a nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Sustenta a nossa alma. Sustenta-nos, ó Deus, até a tua vida, Jesus. Oh Espírito Santo, seja conosco sempre, Senhor. Perdoa nossas fraquezas, muitas das vezes pagamos, caímos,
Aleluia. Quero agradecer cada um que entrou por essas portas para receber a bênção de Deus. Você não vai sair da forma que você entrou, com certeza. Você vai levar algo de Deus muito precioso, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. Quero agradecer o grupo de coreografia que fez com tanto carinho. A coreografia delas é cada uma de mais linda do que a outra, e é espiritual. Então eu quero agradecer tudo que a gente faz com amor para Deus, torna-se muito espiritual. Então eu quero agradecer a todos os meninos de coreografia, quero agradecer ao Ministério de Louvor, que está sempre aqui com a gente, exaltando, louvando a Deus, abrindo o culto. Quero agradecer às meninas da ornamentação, que fizeram com muito amor. Nem eu sabia, irmãos, que ia ter essa ornamentação. Eu só vi elas igual formiguinha, para cima e para baixo, só vai lá em casa, mas eu não imaginaria que ia ser uma noite tão linda. Fala a verdade, foi lindo ou não foi a ornamentação? Foi, né? E Jesus se agrada muito disso. Ali está o trigo, né? Ali está o pão, ali está a uva, que está de vinho. Faltou ali aquele porquinho assado, mas não botou não, senão vocês iam querer comer aquele porquinho assadinho, né? Que é gostoso. Aí faltou as ervas amargas, que é assim que foi colocado. Eu tenho certeza que se faltasse um boldo aqui, ninguém ia querer comer também. Quem ia querer um suco de boldo? Mas é assim que era a mesa, né? Quando eles colocaram a mesa posta, era com asmo, sem ser fermento, e era tudo bem organizadinho. E aí está o vinho representando o sangue do Cordeiro, o pão representando a carne de Cristo, e o trigo. Se alguém depois quiser ir embora, levar um trigozinho para sua casa, guardar, pode vir aqui, pode buscar, tira ali um pedacinho, pode levar, tá bom? É bom. É o trigo que foi feito, né? Fazer o pão ágil, né? Aqui nós temos aqui alguns anúncios da semana. Irmãos, quinta-feira está uma bênção, obra de libertação, hein? Quinta-feira está uma bênção, obra de libertação. Deus está trabalhando poderosamente. Pois anúncio quinta-feira, 19 horas, 7 horas em ponto, culto de libertação. Domingo, às 18h30, ensaio das irmãs. Domingo, 19 horas, culto de louvor e adoração a Deus. Né? Só isso, né? Então, breve nós teremos mais atividades. Irmãos, aqui na nossa igreja nós temos encontros de casais. É uma bênção. Sempre trazer o pregador, o casal para pregar. É muito bonito. A ornamentação, é tudo perfeito. Deus te abençoa muito tudo que nós fazemos na igreja, porque fazemos com amor. Nós temos encontro de mulheres também, que antigamente nós tínhamos por tema banquete de Esther, né? Agora nós fizemos encontro de mulheres, que nós colocamos vários temas, né? Princesa, não abaixa a cabeça, senão sua coroa cai. Então fazemos vários temas. Então, sempre tem. Esse ano não tem, alguém perguntou, nós estamos sentindo falta de março que não teve encontro de mulheres. Quem já veio esse encontro aqui, levanta a mão de mulheres. Uma benção, né? Mas, devido ao pastor, ele teve que fazer uma cirurgia e foi com urgência. Não foi uma coisa planejada. Foi uma coisa que todos os exames dele, todos os médicos falaram urgente, urgente. Ele só tinha 1% de uma artéria. 99% comprometida, outra era 80 e pouco por cento, outra era 70%, 4 artérias comprometidas, mais uma era 99%. Até o médico disse assim, não sei como você sobreviveu e infartou até hoje. Ó, Jesus, né? Só Jesus mesmo, para sustentar, para manter de pé, né? Então, por essa razão, não fizemos encontro de mulheres, mas daqui para frente vamos ter outras atividades em nome de Jesus, como sempre tivemos, porque eu creio que muito em breve ele vai estar aqui, está escutando, está ouvindo tudo de lá, né? Então eu vou ficar aqui recebendo, daqui a pouco vou levar também a ceia dele, em breve ele vai estar aqui entre nós, amém? Quem sente falta dele, diga amém? Amém! Ele vai estar aqui em nome de Jesus e com um coraçãozinho novo. Ele vai muito trabalhar para Jesus. Domingo que vem nós vamos ter um preletor aqui, um convidado da igreja presbiteriana de Paracambi. Vai estar aqui pregando, tá bom? Então vocês estão convidados aqui. De repente você falou, de repente você pensa, estou enjoando já da pastora Vera, estou enjoando já da pastora Cristina. Aí eu tive a ideia, eu vou buscar um preletor novo.
não, irmãos. A gente sempre dá oportunidade para pessoas pregarem aqui também na nossa igreja, amém? Então, é só esse recado. Domingo que vem, tá, estaremos aqui no culto de louvor e adoração para o nosso Deus. Não deixa de perder, não deixa de vir à igreja, não fica afastado muito tempo, não dá aquele esfriamento, aquele desânimo. Quando ver você já não tem mais vontade de estar na casa de Deus, amém? Eu tenho certeza que quem veio aqui nessa noite vai sair daqui, ó, com refrigério, com consolo de Deus, vai sair dando um brado de vitória, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vou chamar aqui a diaconisa dela, para a oração, a mesa de oração para ungir, aleluia, ela vai ungir, quem trouxe a chave, quem trouxe seus pertences aí, como está ungindo. O diácono Geraldo vai fazer essa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eis aqui, Pai, esses objetos, Pai, essas fotografias. Eu não sei, Senhor, o que eles estão precisando, Pai, mas tu sabe, Pai. Vai de encontro, Senhor, a cada um, Pai. Cada lar, Senhor, que se tiver pressão maligna que vai sair agora em teu nome, Pai. Vai abençoando, Pai, essas famílias, Pai. Se tiver enfermidade, Senhor, vai trazendo cura. Deus do alto da cabeça até a planta dos pés, Pai. Entra, Senhor, providência, Pai, sobre esse lar, Pai. Tem essa chave aqui, Pai. Eu não sei se é carro, Senhor, mas tu sabe, Senhor, o que eles estão precisando, Pai. Se for veículo, Pai, o Senhor toma a direção, Senhor. E cada um desses aqui, Pai. E se for de casa, Pai, o Senhor entra, Senhor, com a mão santa poderosa, Pai. Abençoando essa família, repreendendo, Senhor, todo o inimigo, Senhor, que vem afrontando, Pai. Não existe outro Deus maior do que o Senhor, Pai. Assim eu venho te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria pedir um favorzinho carinhosamente para todo mundo que não vai embora não, se a gente fazer aquela foto da igreja toda aqui perto dessa ornamentação,